Nutri, quanto custa fazer uma cirurgia bariátrica? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Já vou dar um spoiler, esse vídeo vai ter parte 2. Então hoje nós vamos falar sobre os custos de uma cirurgia bariátrica para quem quer fazer no particular, quanto que custa mesmo uma cirurgia em si. E depois no segundo vídeo, na parte 2, nós vamos falar sobre os custos, o que você vai ter de gastos fora a cirurgia bariátrica. E aí esse segundo vídeo é muito importante porque, independente se você faz a cirurgia pelo SUS, ou pelo plano de saúde, ou de forma particular, você vai precisar ter alguns gastos com medicamentos, meia elástica, e aí a gente vai falar sobre tudo isso, tá certo? Bom, e aí, aquele recadinho maroto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com todo mundo que tem essa curiosidade. Vamos lá? Bom, pessoal, então hoje que eu quero, primeira coisa, trazer um lembrete e uma informação. Essa foi uma informação que eu recolhi aqui da minha cidade, da data de hoje, de algo um pouco mais recente, tá? Então pode ser que isso vai variar de estado para estado, às vezes de cidade para cidade. Então eu sei que, por exemplo, tem cidades próximas aqui à minha, em Minas Gerais, que já tem um custo um pouquinho mais baixo, tá? Porque tem a questão do custo do médico, tem o custo da equipe, tem o custo da internação, tá bom? Então isso tudo pode variar muito de hospital para hospital, de região e de data, tá? Então esse vídeo agora sendo lançado aí finalzinho de maio de 2022, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, tá bom? Então, é importante a gente saber disso, porque senão depois vão falar assim, nossa, Vanessa, mas eu olhei aqui em São Paulo e tá o dobro do preço. Sim, isso pode acontecer, principalmente às vezes em capitais, principalmente às vezes também dependendo do médico, dependendo da equipe, da quantidade de profissionais que vai ter ali na sala de cirurgia. Então, tudo isso, gente, precisa ser levado em conta, tá? E aí, antes de falar, porque eu quero dar esse suspense aí, de falar esse custo médio aí da cirurgia, gente, nós precisamos levar em consideração também os custos pré-operatórios de exames, tá? Então, se você está se programando para fazer cirurgia bariátrica, avalia também essa questão de que você vai ter o custo da cirurgia, mas você tem custos de exames pré-operatórios. Então, tem um vídeo nosso no canal de quais os exames que vocês precisam realizar. Normalmente irão precisar realizar. Então, pelo menos um exame de sangue, pelo menos uma endoscopia, uma avaliação cardiológica, esses três, assim, são básicos. E um ultrassom também abdominal são exames básicos. E aí, em alguns casos, terão alguns exames ainda mais específicos. Às vezes, você vai precisar repetir algum exame. Então, se no seu exame de sangue deu uma alteração glicêmica, né, uma glicose muito alta, pode ser que você precise repetir um pouco mais perto da cirurgia para ver se essa glicose está um pouco mais controlada, tá? Às vezes o seu risco cardíaco, sua pressão está muito alterada, você não vai poder, daquele risco cardíaco primeiro, não vai te liberar, você vai ter que repetir ele novamente. Então já existe todo um custo pré-cirúrgico que nós precisamos levar em consideração. E da mesma forma, esses custos vão variar, às vezes da empresa, às vezes, né, do laboratório que você fizer, da quantidade de exames, e normalmente não são exames muito baratos não, tá, gente? Isso eu já vou falar pra vocês, porque a quantidade de exames de sangue de pré-operatório é uma quantidade considerável. Então, só de exame de sangue a gente já vai gastar uma graninha aí. Eu vou colocar por baixo uns R$200, mas muito por baixo, tá? Pode ser que seja bem mais alto. E aí, pensando em ultrassom, pensando em endoscopia, outros exames, pode ser que aumente. E ainda mais se você também for fazer alguma consulta particular, porque aí você vai precisar do laudo do seu nutricionista, do psicólogo ou psiquiatra, o laudo do cardiologista, o laudo de um endócrino, de um gastro, às vezes o médico que já te acompanha, Vanessa, eu tenho um ortopedista que me indicou, que foi quem me indicou a cirurgia bariátrica, eu vou precisar de um laudo desse ortopedista, tá? E aí, gente, mesmo que você faça a cirurgia bariátrica particular, a gente também precisa dessa documentação, tá? Porque essa documentação não é só uma questão burocrática para o plano de saúde,
ou para o SUS. É uma questão também de resguardo, de preparação e para o médico. Então, amanhã, se o Conselho Federal de Medicina chegar lá no consultório médico, ele vai precisar analisar. Uai, mas você fez esse paciente a cirurgia bariátrica sem nenhum exame, sem ter nenhuma indicação? Não é assim, a gente precisa também avaliar, ter todo esse critério de indicação desse paciente para a realização da cirurgia bariátrica, tá bom? E também para segurar vocês aí mais um pouquinho, só já tô terminando, não se esquece do nosso próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre os custos pós-operatórios, na verdade um pouco pré e um pouco pós-operatórios, porque tem medicações que a gente já vai precisar comprar antes, tem coisas que a gente já vai fazer um pouquinho antes da própria cirurgia, os custos pós-operatórios imediatos e os custos que vocês terão para o resto da vida, principalmente com medicações, com suplementações, com tudo isso, tá bom? E aí, pra gente fechar, quanto custa em média, tá? Esse foi um custo que eu perguntei para alguns médicos, como eu falei, da minha cidade, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, na data agora, de maio de 2022. E a média de um custo em um hospital privado aqui na cidade de Juiz de Fora está em torno de 30 a 40 mil reais, tá? Esse é um preço básico, básico não, eu escolhi uma palavra errada, mas é um preço médio. E aí, como eu falei, tudo pode variar também do seu estado de saúde, às vezes da quantidade de pessoas que vão estar ali, do hospital que você vai fazer. Então tem que avaliar, Vanessa, eu gosto muito de ser atendida no hospital, mas será que meu cirurgião atende lá? Ele faz a cirurgia lá? Então, tudo isso também tem que ser conversado e tem que ser levado em consideração. Então, se você está pensando nessa questão da cirurgia bariátrica, já se programa para esses gastos pré, o gasto da cirurgia em si e, no nosso próximo vídeo, os gastos do pós-operatório. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueçam e deixa seu like, curte, se inscreve. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários.